4 ou 5 cavaleiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro da Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o ar que vinha de fora, entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu em que as estrelas festejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada. Estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente o mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente, eram 4 os que falavam, mas, além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja esportula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos, era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução, e ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca e defendia-se da abstinência com o paradoxo, dizendo que a discussão é a forma mais polida do instinto batalhador que jaz no homem, como herança bestial, e acrescentava que os serafins e querubins não controvertiam nada, e aliás eram a perfeição espiritual e eterna. Como desse esta mesma resposta naquela noite, contestou-lhe um dos presentes e desafiou a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele, refletiu um instante e respondeu: Pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai, senão quando no meio da noite sucedeu que este casmurro usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença, não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, se não impossível, pela multiplicidade das questões que se deduziram no tronco principal, e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião, uma conjectura, ao menos. Nem conjectura, nem opinião, redarguiu ele. Uma ou outra pode dar lugar a discernimento, e como sabe, eu não discuto. Mas se querem ouvir-me, calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há só uma alma, há 2. 2? Nada menos de 2 almas. Cada criatura humana traz 2 almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espanta-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto ou uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa, e assim também a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, um cavatina, um tambor e etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As 2 completam um homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo, a alma exterior daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal. É um punhal que me enterras no coração. Vejam bem essa frase. A perda dos ducados, a alma exterior, era a morte para ele. Agora, é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas absorventes, como a pátria, com a qual disse o Camões que morria, e o poder, que foi a alma exterior de César e de Cromwell. São almas enérgicas e exclusivas. Mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade. Suponhamos, pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade, gentilíssima, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra. Um concerto, um baile do cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis. Perdão, essa senhora quem é? Essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome. Chama-se Legião. E assim outros mais casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas.
Não as relato, porque iria longe. Restringe-me ao episódio que lhes falei. Um episódio dos meus 25 anos. Os 4 companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade, tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é agora um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imagino o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados, choro e ranger de dentes, como na escritura. E o motivo não foi outro, senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita, nasceu da simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a me olhar de revés. Durante algum tempo, em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação, e a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário. Desejou ver-me, e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Fui, acompanhado de um pajem, que daí a dias tornou a vila, porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio. Escreveu a minha mãe, dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos. Abraçava-me, chamava-me também o seu alferes. Achava-me um rapagão muito bonito. Como era um tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pusesse o pé adiante. E sempre alferes. Era alferes para lá, alferes para cá, alferes a toda hora. Eu pedia-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes, e ela abanava a cabeça, brandando que não, que era o senhor alferes. Um cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira, era o senhor alferes. Não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar, e era o primeiro servido. Não imaginam se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que lhe dera a madrinha, que esta herdara da mãe, que eu comprara a uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade. Era a tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, os delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, os enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Espelho grande? Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala. Era a melhor peça da casa, mas não houve forças que a demovessem do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e finalmente que o senhor alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu. Não. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapéis da casa. Tudo que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquele que entendia como exercício de patente, e a outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não? Custa-me até entender. Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. E se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática
ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas, era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferez. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali a 5 léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho. Adeus, alferez. Era a mãe extremosa. Armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Creio que, se não fosse a aflição, disporia ao contrário. Deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferez continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa, e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo, naquela noite, que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos. Nho alfarez, de minuto a minuto. Yo alfarez é muito bonito. Yo alferez há de ser coronel. Yo alferez há de se casar com moça bonita, filha de general. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos. Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior. Ouçam-me. Na manhã seguinte, achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros ou de um movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre 4 paredes diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corria a casa toda, a senzala, tudo. Ninguém. Um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente. Um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas, e 3 bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos. Nenhum ente humano. Parece-lhes que isto era melhor do que ter morrido? Era pior. Não por medo. Juro-lhes que ele não era por medo. Era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada nas primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter com ela para lhe dar a triste notícia, ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre para não desamparar a casa, e porque se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe sem remédio nenhum. Finalmente esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse dia ou no outro, visto que tinha saído havia já 36 horas. Mas a manhã passou sem vestígio dele. À tarde comecei a sentir a sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa, e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abrasou a terra como uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula tic-tac, tic-tac, feria minha alma interior, como um piparote contínuo da eternidade. Quando muitos anos depois, li uma poesia americana, creio que de Longfellow, e topei esse famoso estribilho, Never, forever, forever, never. Confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Never, forever, forever, never. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho no nada. E então, de noite, não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo que de dia, mas a noite era sombra, era solidão ainda mais estreita, ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma. Riem-se? Sim, parece que tinha um pouco de medo. Oh, fora bom se eu pudesse ter medo. Viveria, mas o característico daquela situação é que nem eu sequer podia ter medo. Isso é, o medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. O sono me dava alívio. Não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior, nos sonhos. Fardava-me orgulhosamente,
no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, o outro o de capitão ou major, e tudo isso me fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se, como o sono, a consciência do meu ser novo e único, porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não tornar. Eu saí fora, a um lado e outro, a ver se descobria algum sinal de regresso. Sohan, ne vos venir? Nada, coisa nenhuma. Tal qual como na lenda francesa, nada mais do que poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa, nervoso, desesperado. Estirava-me no canapé da sala. Tic-tac, tic-tac. Levantando-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa. Um artigo político, um romance, uma ode. Não escolhi nada definitivamente. Sentei-me e tracei no papel algumas palavras e frases soltas, para intercalar no estilo. Mas o estilo, como tinha marcolina, deixava-se estar. Sohan. Coisa nenhuma. Quando muito vinha negligenciar a tinta e alvejar o papel. Mas não comia? Comia mal. Frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente, se não fora a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, o manto legenda em 30 volumes. Às vezes fazia ginástica, outras dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor e de cansaço, e mais nada. Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. Tic-tac, tic-tac. Na verdade, era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olharam uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada. Não tinha motivo. Era um impulso inconsciente. Um receio de achar-me 1 e 2. Ao mesmo tempo, naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana. Porque no fim de 8 dias deu-me na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me 2. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido, mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. E levantei o braço com um gesto de mau humor, e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava mais disperso, engaçado, mutilado. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões, para dizer alguma coisa. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me. Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me, se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia. Diga. Estava a olhar para o vidro com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas. Uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento. Não são capazes de adivinhar. Mas... Diga. Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vesti-a, aprontei-me de todo, e como estava defronte do espelho, levantei os olhos, e não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava enfim a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem, que pouco a pouco emerge de um letargo. Abre os olhos sem ver, depois começa a ver. Distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano, aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma hora certa, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir.
Quando os outros voltavam a si, o narrador tinha descido as escadas.